quando o fumo dos últimos ataques ainda não havia se dissipado no horizonte da reserva especial do Niassa, uma nova e dolorosa realidade começou a tomar forma nas veredas poeirentas do norte de Moçambique. Era como se a violência tivesse adquirido asas, alastrando-se pelas matas densas, pelos campos de cultivo e pelas frágeis estruturas das aldeias de Macalange e Mbamba. Em poucos dias, mais de 2.000 pessoas foram forçadas a abandonar tudo, fugindo em pânico com o que tinha, ou na maior parte dos casos, com absolutamente nada. Segundo o relatório de campo do Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, essa fuga desesperada teve início ainda nos primeiros dias de maio. Os relatos são contundentes e revelam a gravidade do cenário. Ataques brutais, medo constante e um desespero coletivo que empurrou comunidades inteiras para uma jornada de sobrevivência incerta. Foram 2.085 deslocados internos, a maioria camponeses, pescadores e suas famílias expulsas de suas terras por ações de grupos armados que vêm desafiando abertamente o Estado moçambicano. Os rebeldes supostamente ligados ao braço local do Estado Islâmico invadiram pela segunda vez a área protegida de Mariri, uma extensão de mais de 42.000 quilômetros quadrados que se espalha por 8 distritos, atravessando tanto a província de Niassa quanto partes de Cabo Delgado no dia 29 de abril. O segundo ataque foi desferido contra um acampamento de caça, como falamos anteriormente, resultando em 2 mortes. O grupo extremista, por sua vez, reivindicou pelo menos 3 mortes, numa clara tentativa de reforçar sua presença e poder simbólico na região. O primeiro sinal da tragédia havia surgido 5 dias antes, entre 4 de abril, quando se registrou a primeira movimentação armada na reserva. Desde então, a escalada foi rápida e assombrosa, levando centenas de famílias a deixar para trás os seus lares, as suas lavouras, os seus animais e até mesmo os seus documentos numa fuga caótica e improvisada rumo ao desconhecido. Alguns estavam a trabalhar nas suas machambas quando ouviram tiros. Não houve tempo para pensar, apenas correr, descreve o relatório das Nações Unidas. Muitos tomaram a única rota possível, atravessar o mato a pé durante dias sem comida nem abrigo até alcançarem Mekula, a vila mais próxima e agora um refúgio improvisado para centenas de sobreviventes. Segundo dados do dia 9 de maio, 516 famílias já haviam chegado à cidade de Mekula. 400 delas estão amontoadas em 6 salas de aulas na escola primária 16 de junho, transformada temporariamente em centro de acolhimento. As demais 116 famílias foram acolhidas por residentes locais que partilham suas casas e alimentos numa solidariedade silenciosa diante da catástrofe. A Agência das Nações Unidas estima que 60% dos deslocados fugiram apenas pelo medo. Nem todos testemunharam diretamente os ataques, mas o simples rumor de uma incursão armada foi suficiente para provocar pânico generalizado. O trauma da insurgência em Cabo Delgado paira como uma sombra sobre Niassa, onde os moradores têm vivido sob uma tensão permanente. Enquanto isso, o presidente da República, Daniel Chapo, procurou transmitir segurança em sua declaração recente. Afirmou que as forças de defesa e segurança estão ativas e alcançando os objetivos traçados no terreno. Neste momento, houve estes ataques, mas nós estamos a trabalhar com as FADEMs, que estão no terreno a perseguir os terroristas. Os desenvolvimentos que temos é que realmente as FADEMs estão a atingir os objetivos, declarou, tentando acalmar os ânimos de uma população já profundamente marcada por anos de violência.
Mas os números são teimosos. Somente em 2024, 349 pessoas perderam a vida em ataques extremistas em Cabo Delgado, um crescimento de 36% em relação ao ano anterior. Segundo dados do Centro de Estudo Estratégico da África, um instituto de pesquisa ligado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, esse salto indica não apenas um ressurgimento da insurgência, mas uma expansão tática e geográfica que ameaça novas áreas até então relativamente protegidas como Niassa. O novo epicentro do conflito se desenha aos olhos do mundo. Aldeias vazias, escolas convertidas em abrigos, reservas naturais transformadas em campos de batalha. Niassa, antes conhecida pelas suas paisagens majestosas e biodiversidade singular, agora ecoa os passos aflitos de um povo forçado a escolher entre a vida e a terra. O êxodo continua, o medo também, e a insurgência que há anos parecia concentrada no litoral de Cabo Delgado começa a desenhar um mapa da insurgência em Moçambique, empurrando o país para um novo capítulo desta longa e dolorosa história. Moçambique, uma redução de quase 200 milhões de dólares. E também falamos aqui que alguns parceiros estão a desistir de Moçambique porque os resultados são, de certa forma, são insignificantes para aquilo que é a luta que está a ser travada. A questão que fica é: por que esses insurgentes até agora não foram expulsos de Cabo Delgado? Nós não vamos dizer que é algo fácil, mas é algo que necessita de uma boa estratégia. Uma das maiores dificuldades em enfrentar o terrorismo é essa imprevisibilidade que os terroristas têm. E eles têm uma característica, ou além dessa característica da imprevisibilidade, eles têm aquilo que nós chamamos de não seguirem as regras. No meio de uma guerra entre dois países, existem coisas que não podem ser feitas por questões de acordos internacionais e etc. Mas os terroristas não seguem essas regras. Eles fazem o que bem entendem, capturam reféns, aprisionam pessoas, expulsam pessoas de suas comunidades, saqueiam as suas casas sem deixar nada para trás, às vezes queimando tudo que encontram por vezes. E essa instabilidade, essa forma desses terroristas de trabalhar e pensar é que torna difícil com que muitos governos que enfrentam o terrorismo até hoje não consigam se livrar desse tipo de ameaças. Outra característica importante é que terrorismo sempre assola lugares onde se acham recursos. É incrível como basta encontrar recursos no lugar, principalmente em África. Isso acontece muito. Encontra-se recurso, já vem os terroristas para poder abalar aquilo que é a exploração deste recurso. Então, essas questões são questões que, de certa forma, deixam-nos preocupados, porque Moçambique passa por um momento muito difícil economicamente e gerir essa guerra não é fácil. E alguns parceiros internacionais que pensam em desistir também preocupam o governo moçambicano e os próprios moçambicanos. É difícil. É difícil, é complicado, mas essa é a realidade neste momento em Cabo Delgado. A situação não está boa, a situação de certa forma piora, mas desta vez, este mês de maio em específico, foi um mês com vários ataques, como eu falei anteriormente na nossa pequena reportagem. Mas o que você acha? Qual seria a solução para Cabo Delgado neste momento? Quais são as estratégias que deviam ser adotadas para poder acabar com essa ameaça de uma vez por todas? Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça que o lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.